fevereiro de 1988, eu entro num ônibus, e esse ônibus levava todos os alunos, a gente morava na escola, né? Me despedi dos meus pais, choradeira na despedida, eu indo embora, feliz da vida, meu sonho realizado, cheguei no Colégio Naval e no primeiro dia eu concluí, isso aqui não é para mim. O primeiro dia, nas primeiras interações, nas primeiras experiências como militar, eu concluí, isso aqui não é para mim. Qual foi o seu sentimento daquele momento? Você lembra, tipo, você olhou pro portão... Não, nem quando eu entrei, mas quando eu passei pelo portão. E aí você eu olhei pro portão feliz, entrei. Não gerou aquela conexão? Você bateu o olho e falou? Não, a conexão foi, eu tava feliz da vida. Pô, maravilhoso, lugar lindo. Lugar belíssimo, em Angra dos Reis, na frente pra praia, um negócio maravilhoso. Mas nas primeiras interações com os militares, eu vi, não é pra mim. As primeiras. E aí a minha reação diante disso foi de perplexidade e eu não consegui equacionar bem na minha cabeça. Qual foi esse custo emocional para você? Ainda de perplexidade, de sem entender. Porque por um lado eu estava feliz pelo prestígio dos meus pais, pela felicidade deles. Por outro lado eu estava me deparando com uma realidade que eu não me identificava. Eu fiquei 2 anos na Marinha. A Marinha é um lugar maravilhoso. Mesmo sabendo que não era o seu lugar? É que eu não tinha essa convicção. Eu tinha só 15 anos de idade. Sim. Eu não tinha essa... Era uma coisa contraditória dentro de mim. Ao mesmo tempo, com muitos amigos que eu gostava muito. E aí os amigos, e aí o prestígio, e aí a falta, a incompatibilidade. Aí eu sou um cara questionador, criativo. O modelo militar não aceita o questionamento. Sim. E existe rotina, não criatividade na rotina. Era diferente do meu perfil. Eu, inclusive, acho que a Marinha me ajudou muito. Ela conseguiu me agregar elementos que são positivos para mim até hoje. Mas realmente não era, eu não tinha compatibilidade com o modelo. E eu passei ali 2 anos, o segundo ano o mais complicado de todos, porque aí eu comecei a ficar um pouco mais rebelde, entendeu? No segundo ano. Aí eu comecei a contrariar mais o modelo, até que ao final do segundo ano eu fui convidado a me retirar. A segunda expulsão da vida, né? A segunda da vida. E quando eu lembro que no último dia de aula, um oficial me chamou na sala e falou, me comunicou de forma direta, olha, vocês não vão permanecer aqui na escola, os pais de vocês já foram avisados, estão a caminho da escola aqui. Sim. Era uma outra cidade. E ali eu fiquei, tive assim uma primeiro impacto, nossa, meus pais já estão vindo para cá. Mas ao mesmo tempo eu me senti aliviado, eu me senti bem. E cara, isso que você tá falando é a realidade de muita gente que sente que tá num ambiente errado, mas não questionador, tem coragem, criativo, mas se sente culpado por isso. Se sente culpado por isso, Você teve esse sentimento? Não, minha rebeldia não deixava eu ter esse sentimento. Eu tinha a pretensão de achar que eu ia mudar o sistema. Eu era muito pretensioso. Imagina eu com 16 anos, 17 anos, eu achava que eu ia mudar, você entendeu? E na realidade era uma pretensão infantil. Na verdade, a Marinha me fez um grande favor. Um oficial comandante lá teve a corretíssima visão de identificar esse garoto não tem nada a ver com isso aqui, vamos liberar ele para ele tocar a vida dele. E na hora que isso foi comunicado eu fiquei feliz, eu me senti bem. E em segundo lugar preocupado com o meu pai, que era sargento do exército e que estava realizando... Você estava frustrando os sonhos dele. Estava realizando um grande sonho de ver um filho oficial. Mas eu liguei para casa, lá no Orelhão, olha, fica tranquilo, eu tô bem, e enfim, né? E aí, obviamente, daí para frente, eu fiz as minhas malinhas, voltei para casa dos pais. Como que foi essa volta? Foi muito ruim. Botou as malas dentro do carro, seu pai dentro do carro? Não, cara, ele não deu uma palavra durante 2 horas na viagem. Nossa. Uma palavra sequer. Luto, total. Absoluto. E passou alguns meses nesse luto. Aí o que muda nessa história é que com 18 anos eu conheço a Luciana, com quem estou casado, vai fazer esse ano 34 anos. Conheço ela e foi a primeira vez na minha vida, eu com 18 anos, que eu pensei que eu precisava ganhar algum dinheiro. Preciso ganhar algum dinheiro. Que agora eu preciso passear, agora eu preciso... Agora eu preciso... Caramba, olha isso. Aí. Então agora eu preciso passear, agora eu preciso pagar o cinema. Então eu... O poder da escolha da pessoa. Pois é. E aí foi quando eu começo a vender relógio. Aí começa a vender relógio, vendo um relógio. Tinha um relógio de calculadora, não sei se você lembra, da Cássio, lembro. É? Eu peguei essa época. Pegou essa época? Peguei. Então, aí vendi esse relógio, cara, legal. E peguei uma grana na mão, bacana. Aí comprei mais 2 relógios. Foi a primeira vez que você sentiu essa troca? Foi. Venda? Foi a primeira vez. E eu achei muito interessante. Falei, cara, tá aqui. Opa. Tem um negócio diferente aqui. Aí comprei 2 relógios. Vendi os 2. Aí comprei mais
5 relógios. Vendi os 5. Entendeu? Daqui a pouco o cara de quem eu comprava lá, no centro do Rio de Janeiro, ele falou, cara, tu tá vendendo relógio? Eu falei, tô vendendo relógio. Era assim mesmo, parecido assim, ó. Tá vendendo relógio? Tô vendendo relógio. Cara, faz o seguinte, você vai comprar quantos? 4? Então leva mais esses 4 aqui, eu confio em você. Você já veio aqui várias vezes. Aí comecei a pegar relógio em consignação. Começou a entender o poder da confiança. Da confiança. E aí daqui a pouco eu vendi aqueles 4, voltei. Daqui a pouco eu não comprava mais, eu só pegava relógio em consignação. Aí comecei a vender relógio. E aí eu devo ter vendido 100 e poucos relógios ali em alguns meses de 1990. Teve um mês em específico que eu ganhei mais do que meu pai e minha mãe juntos. Um mês específico. E aí, esse tipo de experiência, eu vendia como? Vendia para amigos, vendia para pessoas da escola, anunciava no jornal classificado. Engraçado, né? Como que o seu modelo mental ele vai se repetindo, porque... Ele se repete. Você não tinha repertório para saber que, não existe tinha. um outro lado aqui da história. Eu descobri esse outro lado. Você descobriu. Eu posso vender um negócio aqui? Exatamente. Eu descobri. Até então, nada disso existia na minha vida. O que existia na minha vida é o seguinte, eu vou fazer uma prova, vou passar num concurso e tá tudo bem. Vou ser funcionário público, ter estabilidade. Aliás, eu descobri que estabilidade não existe, a minha segunda expulsão. E aí o que acontece? Cara, quando eu descubro esse negócio de que dá pra eu ganhar dinheiro, eu começo a questionar algumas coisas. Falei, cara, por que alguém sai aqui do Jabu, pega o trem, por 2 horas até o centro do Rio de Janeiro para ter um emprego que ele vai trabalhar 44 horas semanais para ganhar um salário mínimo? Por que alguém faz isso? Por que ele não vende relógio? Aí daqui a pouco eu me dou conta... Começou a ser um propagador dessa possibilidade, né? Não cheguei... Você vende relógio, eu não cheguei a começar, Rafa, mas eu mostrou a minha tendência a querer dar as boas novas para as pessoas, percebe? Porque eu comecei a pensar assim, mas peraí, essas pessoas não sabem que existe essa possibilidade. Eu descobri aqui uma possibilidade. E eu posso apresentar essa possibilidade a outras pessoas. Quem sabe essas pessoas? Então, eu comecei a questionar esse modelo trabalhista. Foi ali quando você entende que o estudo talvez não te leve ao mesmo lugar do que essa frente, do que esse caminho? Nesse momento eu não tinha concluído sobre estudo / produtividade, vendas, não é? Talvez de entender que o estudo e o conhecimento, ele não está só na escola. Eu só vou concluir mais pra frente. Naquele momento eu só tava assim, cara, o mundo que a maioria das pessoas que eu conheço vive é diferente deste mundo aqui. Eu vi a existência de um outro mundo, um mundo em que eu posso vender alguma coisa e ganhar o meu dinheiro, não depender de ninguém. Eu comecei a gostar daquela história. E aí, vira o ano, 1991, eu tô na casa da Luciana, olhando o jornal para ver os classificados, para vender relógio, que tinha classificado, compra e venda, os mais antigos vão lembrar disso, não existia internet. E aí, nesse dia, era um domingo, eu vi que tinha empregos. Eu falei, tem emprego também classificado? Que engraçado. Deixa eu olhar isso aqui. É um outro mundo que eu não conhecia. Sim. Emprego? Eu tinha 19 anos, nunca tinha tido um emprego. Eu tinha estudado aquele tempo todo, outro ano eu estava terminando ensino médio e vendendo relógio. Deixa eu olhar esses empregos aqui, cara. Eu decidi ir numa entrevista de emprego só para testar. Eu passei nas melhores faculdades. De fato, quando eu fiz a prova no final do ano, eu passei para quem é de classe baixa, você entrar na faculdade federal é uma coisa muito legal, não é? Então, eu tinha passado nessas faculdades federais, tinha decidido fazer a Universidade Federal Fluminense na carreira de ciência da computação. Porque no futuro, temos informática... algo em comum, hein? É, né? Comecei assim também, abandonei com 1 ano. Olha aí. Eu percebi que, cara, não era binário que eu queria estudar, não era programação. Olha aí. Né? Então, me matriculei e começaria em agosto. Então, quando foi em março, eu fui atender essa entrevista de emprego. Eu não tinha a menor intenção de trabalhar, cara. Não tinha, tanto é que na entrevista eu falei não, eu quero começar a trabalhar uns meses para ter uma experiência e depois eu vou sair porque eu vou fazer minha faculdade. Então assim, eu acho que o cara me chamou lá por engano, alguma coisa assim, sabe? E aí eu comecei a trabalhar numa escola de inglês. E trabalhei informalmente, nem tinha carteira assinada, nada. Meu trabalho era vender curso de inglês. E a gente trabalhava de telefone público. Cara, eu vou te falar, eu tive uma experiência extraordinária ali, porque eu comecei a aprender a vender de forma mais profissional. Fui treinado, fiz treinamento de vendas. Eu vendia de forma intuitiva relógio. Ali eu vi que tinha técnica. E eu comecei a praticar e fiquei bom naquilo. Então vendi muito. Fui vendedor, fui supervisor, fui gerente sênior, fui diretor e diretor regional. Fui promovido 6 vezes ao longo de 4 anos. Eu trabalhei 4 anos nessa empresa.
entre os meus 19, 20, 21 e 22. Até os meus 22 anos, fui diretor comercial, fui transferido para abrir uma filial dessa empresa em outro país. Eu morei na Venezuela em 1993. E o repertório aumentando. O repertório aumentando. Liderava, ali com 22 anos, eu liderava já cerca de 200 pessoas, 20 gerentes abaixo da minha liderança e ganhava ali mais ou menos uns $7.000 por mês, ali com 22 anos, né? Aos 20 eu me casei com a Luciana e com 22 eu tava ali, pô, bacana, né? Então, você imagina que quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu fiz foi trancar a faculdade. Você imagina, meu pai e minha mãe, pô, agora Flávio vai fazer faculdade, vai ser engenheiro e tal. E aí eu vou lá e tranco a faculdade. Cara, não é possível. Pô, esse menino dá muito trabalho. dá muito trabalho. Aí com 20 anos eu caso. Aquela preocupação, porque eu tinha 20, a Luciana tinha 17, ela não estava grávida, e a gente decidiu casar, e tanto os meus pais quanto os pais dela tiveram que assinar, porque a gente com menos de 21 anos não pode assinar. Praticamente se emanciparam ali. Nos emanciparam e a gente casou. E aos 22 anos, ganhando cerca de $7.000 por mês, a gente comunica, bom, agora Flávio tomou jeito, agora calmou, agora deu certo, tá com um carrinho bonito, aí eu vou lá e peço demissão. 1999 era o ano, eu tinha 27 anos, Luciana tinha 24, nós tínhamos 1.000 funcionários nesse momento. Eu abri a empresa em 1995, então em 1999 éramos aí cerca de 30 escolas mais ou menos e cerca de 1.000 funcionários. A empresa ia muito bem, crescendo bem, eu cometo uma falha de gestão. Me dou o luxo de tomar decisões de saco cheio, erro muito comum de um empresário, tomo essa decisão errada, faço premissas e projeções de aumento de receita com base em premissas erradas, logo a receita não só não aumenta, como ela cai, eu tenho um buraco de fluxo de caixa. Despesa aumentando, receita caindo. Uma empresa super boa, super saudável e lucrativa, mas com um buraco no caixa. Eu começo a fechar $600.000 negativo por mês, em caixa. Primeiro mês, Você beleza. tinha uma gordura? Primeiro mês, belezinha, uma gordurinha. Segundo mês também. Terceiro mês já vendi um carro. Quarto mês já começou a dar problema. Comecei a atrasar pagamento de imposto. Comecei a acumular dívida tributária. É o típico empresário brasileiro que acaba tendo que financiar o próprio negócio com não pagamento do imposto ali. Exato. E aí o negócio começa a pegar. Em coisa assim de 6, 7, 8 meses eu estava aí com alguma coisa perto de $2,5 milhões em dívida. E num determinado mês, eu chego em casa umas 10, 11 horas da noite, tinha chegado tarde esse dia em casa. Luciana grávida de aproximadamente aí 8 meses do meu primeiro filho. Ela era diretora financeira. Ela sentada na cama com um monte de papel espalhado e a Luciana é muito calma, muito tranquila, mas aquele dia eu vi o olho dela regalado porque ela chegou para mim, a primeira coisa que ela falou quando eu cheguei, ela falou, olha, amanhã é dia de folha de pagamento, nós não temos dinheiro para pagar. 1.000 funcionários. Amanhã é dia de folha de pagamento, nós não temos dinheiro para pagar e nem crédito para pagar. Não tem dinheiro. E aí a gente senta ali, começa a conversar sobre o assunto. Eu identifico o momento onde eu errei, ali naquele momento, lá atrás, nas decisões, nas premissas que eu tomei de saco cheio. A gente vara aquela noite fazendo uma planilha no Excel de fluxo de caixa para os próximos 5 anos, olhando o negócio de forma ampla e fizemos um plano para reverter aquela situação. 3 anos eu reverteria aquela situação. Eu levaria 3 anos para corrigir um erro que durou 7 meses. Um erro que durou uma semana, que me fez tomar a decisão e que depois de 7 meses construiu. Perfeito. O erro foi mais rápido. Sim. As consequências eu estava sofrendo elas apenas há 7 meses. Eu estava agora projetando os próximos 3 anos como eu mudaria aquela situação. Então primeiro eu tinha que ir na raiz. Qual foi a raiz disso aqui? Eu identifiquei primeiro qual foi a raiz disso. Cara, a raiz é uma decisão errada, de uma premissa errada que eu tomei, porque me deu o luxo de estar de saco cheio. É uma grande arrogância de um empresário que não tinha dinheiro para nada e de repente abre o seu negócio e começa a ter algum sucesso, um sucessinho, mas na cabeça dele, na arrogância dele, já se acha o rei do mundo e se dá o luxo de ter saco cheio de ter que fazer o trabalho dele que trouxe ele àquela situação. Tirou ele do nada para aquela situação muito privilegiada. Eu estava ali dentro de uma... Eu tinha 27 anos, mas já estava dentro de uma bela mansão que eu tinha comprado, andando de um belo carro que eu já tinha comprado, vivendo uma vida que pouquíssimas pessoas vivem, mas agora eu já era tão bom que eu me sentia no direito de ter saco cheio de fazer aquilo que me trouxe aquela situação. Na soberba, né? É a soberba, é a falta da satisfação, é a falta de gratidão. O empresário ele erra geralmente em 2 lugares. Na arrogância ou na acomodação.
90% erra na acomodação. É quando ele tem algum sucessinho, ele já acha que agora não, agora eu vou aproveitar a vida, ele virou um reizão, para de trabalhar, para de ser exemplo para as pessoas que ele lidera, perde a admiração deles, as pessoas vão embora, pede as contas, vão trabalhar em outro lugar, ele fica sozinho, ele tem que recomeçar tudo de novo, mas ele não tem mais a mesma energia até ir caindo, até quebrar. Ou seja, a acomodação, ela quebra. E a outra coisa é o cara que se sente o cara, que está tendo bons resultados, mas aí ele se sente o cara e se cega por isso e vai tomar decisões erradas e vai fazer bobagem. Por isso que eu digo que estabilidade não existe. Não existe, entendeu? definitivamente.